Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula bônus que eu estou gerando para vocês que são alunos da Betina. Para quem não me conhece, eu me chamo Ícaro de Carvalho, sou criador do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do Brasil. Eu estou aqui para falar com vocês, a pedido da própria Betina, sobre a importância dos stories para vender. Novamente, para quem não conhece um pouquinho da minha história, o Novo Mercado contou com mais de 160 mil alunos, não é, que passaram pelas nossas escolas. Boa parte desses alunos, eles vieram oriundos do meu volume de stories. Inclusive, se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão perceber que eu devo ter, sei lá, talvez 10 ou 15 posts de feed. Não muito mais do que isso. Os últimos 3 ou 4 posts de feed foram bem frequentes, então desde 2018, talvez eu tenha postado 20 vezes no feed, algumas contas minhas acabaram caindo. Todo o meu negócio foi construído baseado numa predisposição natural que eu tenho a produzir muitos stories. Então, de 2018 para cá, são 5 anos postando ininterruptamente. Em 5 anos eu só passei 2 dias onde eu não postei stories. Um deles foi o nascimento da minha filha Teresa e o outro acabou caindo no limbo do esquecimento. Eu não lembro exatamente qual foi, mas foi um dia que eu fiquei sem postar stories o dia inteiro. Mas fora isso, durante todos os dias eu estive postando stories no Instagram. Fico feliz que a Betina tenha colocado esse tema para mim, porque é sobre um dos temas que eu mais gosto de falar, para falar a verdade. Eu acredito que existem alguns mitos envolvendo os stories. Eu acredito que existe muita coisa boa, mas nem tudo são flores. Eu dividi essa aula em 3 partes para vocês. A primeira parte aqui são os 3 mitos que existem quando nós estamos falando de stories. O primeiro mito deles é que, talvez o mito mais popular que vocês acabam ouvindo nesses cursinhos baratos de redes sociais, sabe? Esses que vocês compram em promoção, tipo Udemy, por R$19, R$9. De repente aparece alguém e fala assim, naquele Ctrl+C, Ctrl+V. Todo mundo precisa fazer story. Stories são importantíssimos e todo mundo precisa fazer, que não necessariamente é uma verdade, não é? Existem perfis que foram muito bem sucedidos e o TikTok trouxe, inclusive, uma nova forma de enxergar esses vídeos rápidos ao estilo stories. Existiram muitos perfis que cresceram sem que necessariamente eles estivessem escorados em stories. Era muito mais comum antigamente, as pessoas cresciam baseados em feed, e aí quando os Reels vieram, aí sim você tem, por exemplo, uma aluna minha que eu coloco como um dos grandes cases do Brasil, que é a doutora Miriane, não é? Aquela advogada loira com cara de russa que aparece falando sobre questões envolvendo o direito de família. Você entra no perfil da doutora Miriane e não tem nenhum story. Várias vezes ela não faz story nenhum. E quando tem 3, 4. No entanto, o perfil dela cresceu 1 milhão de seguidores, se não me engano, em 2 anos ou menos, basicamente na força dos Reels. Então, sim, é um mito essa ideia de que todo mundo precisa fazer story. O que todo mundo precisa fazer é produzir conteúdo. Tem um outro, agora não aluno meu, mas amigo meu, o Joel J. O Joel também posta 3 ou 4 stories por dia e a força dele tá no feed e também nos Reels. Então, não são todos os perfis que trabalham stories como principal ferramenta de comunicação. E por que é tão perigoso você assumir universalmente que todo mundo precisa fazer story? Bom, primeiro porque além de não ser verdade, é motivo de muito sofrimento para aquelas pessoas que não se sentem preparadas para aparecer, que não se sentem à vontade para aparecer, que de repente elas são movidas pela ideia de que elas precisam de qualquer forma produzir stories. Pessoal, é sempre bom utilizar uma ferramenta que está à sua disposição quando o assunto é vencer nesse terreno que é um terreno tão competitivo quanto as redes sociais. Eu sempre digo que, cara, quando você tem um comércio e tá competindo com as pessoas da sua cidade, você tá competindo apenas com as pessoas que estejam no seu bairro, se a cidade for muito grande. Quando você tá falando de redes sociais, apesar de você estar capturando a atenção do Brasil inteiro, você tá concorrendo com as melhores pessoas do país.
no sentido comunicação, imagem, o que elas colocam na tela, é muito competitivo. Se você parar para pensar, cada pessoa tem aí 3, 4, 5 horas que ela destina às redes sociais e o Brasil figura como o segundo país mais conectado do mundo quando o assunto são redes sociais. A gente está só atrás dos Estados Unidos, né? O brasileiro, se não me engano, é o povo que mais utiliza Instagram do mundo. Se não for ele está no top 3, isso com toda a certeza do mundo. Ainda assim, você tem que escolher se você vai ver os meus stories ou os stories do Muzi, do Cariani, do Flávio Augusto, do Primo Rico. Então, é muito difícil a concorrência. E abrir mão dos stories significa que você está abrindo mão de mais uma ferramenta. Então, assim, é um mito que todo mundo precisa, de fato, de stories para crescer. Mas eu não consigo defender para você que eles são 100% desprezíveis. Eles não são. Em que momento eu sugiro para os meus alunos que eles não sofram tanto quando o assunto é produzir stories? Primeiro, quando aparecer um sofrimento para eles. E eu digo que existe um mito muito grande no mercado, que é essa ideia de que todo mundo tem que ser um influenciador, todo mundo tem que produzir conteúdo, todo mundo tem que aparecer diante das câmeras, todo mundo tem que vender a sua própria imagem, todo mundo tem que monetizar o próprio conhecimento. Nós temos um mercado enorme, crescente e pujante de profissionais técnicos. Editores de vídeo, áudio, programadores, coprodutores, estrategistas, copywriters que ganharam e que ganham milhões de reais todos os anos sem aparecer um único segundo sequer diante das câmeras. Se não me engano, a própria Betina já havia criado uma série de campanhas para empíricos antes dela ter viralizado naquele fatídico caso do Oi, eu sou Betina, tenho R$1 milhão com 22 anos e tudo mais. Então, assim, quando é muito sofrimento, quando existe muito sofrimento envolvido, quando existe uma gagueira de fundo emocional, quando existe uma trava de fundo emocional, quando existe alguém que realmente não se sente nada bem aparecendo diante das câmeras, é bobagem, é desperdício, é sofrimento demais você recomendar essa pessoa ou você vender para essa pessoa a ideia de que se você não fizer stories, você nunca vai crescer. Se você não puser sua cara, você nunca vai crescer. Agora, se essa pessoa já se sente naturalmente impelida, se ela se sente à vontade para produzir stories, e ela só não produz melhores stories porque ela não sabe como, ela não possui as técnicas corretas, seja porque ela nunca foi atrás, ou porque nunca apresentaram a ela, ou porque ela está começando a pôr em prática agora e precisa, sim, de tempo e repetição, eu sugiro, sem sombra de dúvidas, que vocês continuem produzindo stories. Vocês vão ver mais para frente aqui na aula que eles são importantíssimos. Ponto 2, eu quero que vocês tenham atenção, principalmente coprodutores, principalmente sócios, principalmente pessoas que vão produzir perfis, tocar perfis, social medias de outras pessoas. Segundo grande mito que existe, bons profissionais fazem bons stories. Esse é um mito enorme. Então é muito comum que um coprodutor, um social media, um copywriter diga assim, olha, eu conheço fulano de tal, ele é o melhor advogado imobiliário da minha cidade. Ela é a melhor advogada de família da minha cidade. Olha, ela é a melhor nutricionista que eu já conheci na vida. Vou fazer um contrato com ela, vamos produzir algo juntos, eu só preciso que ela poste alguns stories e vai dar certo. E aí, quando você percebe, quando já está tudo assinado e rodando, você percebe que nem sempre os melhores profissionais fazem bons stories. As habilidades que são necessárias para você ser um bom profissional não são necessariamente o conjunto de habilidades necessárias para você ser um bom comunicador. E produz bons stories quem se comunica bem. Então, se você pegar, por exemplo, professores universitários, doutores, mestres, vocês vão ver que eles são todos profissionais de altíssimo gabarito, pessoas que se dedicaram 10, 15, 20, 30 anos para chegarem onde eles chegaram na sua cadeia de conhecimento. Mas, na verdade, a imensa maioria deles não fará nem a menor ideia de como se comunicar bem. Eu costumo falar para os meus alunos que sempre que você chegar na seguinte dúvida, eu tenho que apostar num projeto como coprodutor, como social media, como copywriter, ou como sócio, seja sócio investidor, enfim. Eu estou em dúvida entre um excelente comunicador ou um excelente profissional. Se o excelente comunicador não for um péssimo profissional, se ele for um ótimo comunicador, se ele gosta de produzir conteúdo, se ele ama o Instagram, se ele ama estar conectado, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente porque é tão importante gostar desse negócio, né? Vocês precisam estar muito conectados
Como eu falei, nos últimos 5 anos eu estive 2 dias fora do Instagram. Isso significa que eu assisti aos aniversários das minhas filhas, dos meus filhos, sempre com uma tela. A Natal, Ano Novo, Carnaval, sempre com uma tela. Então, boa parte das minhas memórias nos últimos 5 anos foram produzidas comigo atrás da tela de um celular. O que nem de tudo é ruim, porque eu registrei essas imagens todas, então virou um banco de memória o meu celular. Eu já subi isso para a nuvem, então eu não vou perder todos esses momentos. Mas enfim, é preciso ter muita vontade, não é? Se diante dessa dúvida, eu optaria pela escolha do bom comunicador. Porque o bom comunicador é mais fácil que um bom comunicador desenvolva as competências de conhecimento para se tornar um profissional cada vez melhor, estudando, se especializando, fazendo, enfim, cursos ou acompanhamentos ou consultorias, do que você pegar uma pessoa que tem uma trava social muito grande e ensinar essa pessoa a ser uma boa comunicadora. Ser um bom comunicador exige um conjunto de habilidades sociais que nem sempre ela pode ser produzida rapidamente. Então, não caia nesse mito. Esse mito já causou muito prejuízo. Não caia nesse mito de que só porque uma pessoa é um bom profissional, ela vai produzir bons stories. Terceiro mito é a ideia de que basta você produzir stories que dará tudo certo. Ícaro, então tudo bem, eu entendi sua mensagem, eu entendi aquilo que você está defendendo, então vou fazer story todo dia. Quantos eu preciso fazer? 10? E é engraçado porque eu digo, faça 50. A pessoa, não, 50 não, cara, achava que era 10. Posso falar sobre isso em outro momento. Mas busquem a ideia de que vocês vão precisar fazer 50 stories diários. Para que se crie uma linha do tempo. Stories são uma novela que vai acontecendo ao longo do dia. Então, seus stories, eles funcionam como novelas diárias. As pessoas começam a te acompanhar no café da manhã e elas vão te acompanhar até o fim da noite. E é por isso que você tem que fragmentar ao longo dos dias. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas não basta fazer stories que tudo dará certo. Não basta fazer 10 stories com um pouquinho de bumerangue, um pouquinho de compartilhamento de outras postagens, um vídeo engraçado que você achou num feed e achar que isso daí é o suficiente. Não é. É preciso técnica para produção de stories. Isso vai te consumir pelo menos 1 a 2 horas de trabalho por dia, no mínimo. Eu gasto entre 4 a 5 horas por dia de trabalho, mas eu sou uma exceção. Hoje, a minha principal, quase única atribuição dentro do novo mercado é me comunicar. Então, a empresa já está desenhada para não depender administrativamente de mim. Isso significa que eu posso pôr 110% das minhas energias na comunicação. Mas isso também não significa que vai demorar, que você vai precisar de menos do que 1 hora, 1h30 do seu tempo, não. Demora, desgasta, expõe, e não tem muito como fugir disso daí. Passados esses 3 grandes mitos que existem quando o assunto é stories, eu quero defender para vocês a segunda parte, agora o segundo terço da aula. Por que fazer stories? Ícaro, você está me dizendo que é algo que depende da minha desenvoltura natural, depende do quão confortável eu estou falando, depende do quão confortável eu me sinto diante de uma câmera, da quantidade de horas que eu tenho disponível para isso, depende do quanto eu quero expor a minha vida e a da minha família, depende de uma perda significativa da minha liberdade e autonomia. Por que eu quero fazer tudo isso? A primeira coisa que você me falou é que nem todo mundo precisa fazer stories. E aí você passou 15 minutos falando só sobre coisas negativas, não é? Mas por que eu preciso fazer stories? E eu coloquei 4 elementos aqui, cujo propósito é defender a ideia de que stories são importantes. O primeiro deles é que não existe nenhuma ferramenta na internet e não existe, ponto final. Na minha opinião, não existe discussão quanto a isso. Não existe nenhuma ferramenta no mundo capaz de criar tanto engajamento quanto os stories. Um relacionamento tão profundo e tão íntimo entre um produtor de conteúdo e a sua audiência quanto os stories. Porque os stories, eles são a novela diária daquele produtor de conteúdo. Não existe nenhuma audiência que se relacione de maneira tão íntima quanto uma audiência que acompanha o dia a dia de um influenciador através dos seus stories. Por que eu digo isso? Porque os stories são a única ferramenta viva de produção de conteúdo. Então, quando você faz um feed, ele já nasce parado no tempo. Ele já nasce cristalizado. Você postou esse feed há 25 minutos e é isso que ele será para o resto da vida.
Quando você posta um vídeo no YouTube, a mesma coisa. Quando você posta um post no Facebook, a mesma coisa. Os stories não. Os stories são conteúdos vivos. Ou seja, você está mostrando o que você está comendo hoje. E daqui a pouco você vai mostrar o que você está comendo também hoje. E daqui a pouco você vai mostrar o que você está jantando também hoje. E as pessoas vão poder interagir com isso, elas vão poder mandar mensagens e serem respondidas, e daqui a pouco elas vão ver o próximo café da manhã, e elas verão o seu negócio se desenvolvendo, elas verão a sua marca amadurecendo, elas verão seus filhos crescendo, a sua vida mudando através das lentes dos stories. Os stories são conteúdos diários, intradiários na verdade, que aproximam as pessoas de uma noção de relacionamento em tempo real. Então, quando você entra no feed da Lara Nesteruk, que possui uma das audiências mais engajadas do Brasil, quando você entra no feed da Lara, você vê o que a Lara defende. Você vê o que a Lara acredita. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Pessoal, feed é aquilo que você defende, é aquilo que você acredita. Story é aquilo que você é aquilo que você está fazendo agora. Então, quando alguém entra no feed da Lara e ela encontra alguns textos, algumas histórias, ela vai conhecer o quê? Ela vai conhecer quais são as premissas da Lara, quais são as verdades da Lara, quais são os pontos que a Lara defende publicamente. Agora, eles entram nos stories e veem que a Lara acabou de se divorciar porque foi traída e roubada pelo marido. Tá lá nos stories, não tá lá no feed. Então, os stories, eles são muito mais orgânicos, vivos, próximos. Eles mostram, acima de tudo, ou apesar de tudo isso, eles mostram também onde a Lara está comendo, onde a Lara está agora. Quais foram as últimas coisas que a Lara viu. Interprete, enxergue os stories como a extensão dos olhos do produtor de conteúdo. Então, antes de gravar essa aula, e é muito engraçado porque isso já está instintivo em mim, antes de começar a gravar essa aula, a última coisa que eu fiz foi pegar os meus stories, apontar para a luz e escrever: vou entrar em aula, vou gravar uma aula para Betina. É isso. Você está reproduzindo na timeline dos stories aquilo que você está vivendo no momento, aquilo que você está pensando e criando uma relação de pequenas piadas internas com a sua audiência, porque elas estão ali todos os dias. Então, por exemplo, dependendo da música que você ouça, quando você estava ouvindo, aconteceu algo engraçado, as pessoas pegaram aquilo naquele momento, de repente se torna uma piada interna da comunidade. Esse tipo de coisa, eu vou dar um exemplo. Provavelmente alguém estava bêbado e me mandou uma mensagem falando assim: vou chamá-lo apenas de Maxi Índio, porque eu disse que eu iria malhar para ficar muito bombado e seria o primeiro índio bombado do Brasil. E alguém falou: o Maxi Índio, vira uma piada interna, e até hoje aquilo roda não no meu feed, mas nos meus stories. Então não existe nenhum instrumento no mundo capaz de criar tanta identidade, tanta aproximação, tanta sensação de proximidade quanto os stories. Meus filhos, as pessoas sabem detalhes sobre a vida dos meus filhos, que música eles cantam, que chocolate eles gostam, que sanduíche eles comem, que esporte eles fazem, não pelo feed, mas pelos stories. Ícaro, o que quer dizer tudo isso? Tudo isso quer dizer, vocês podem encontrar isso em 2 livros. O primeiro livro do Gary Vaynerchuk, chamado Knockout, e o segundo livro, Tribes, ou Tribos, do Seth Godin, a relação direta entre quanto mais as pessoas te acompanham e gostam de você, mais elas estão dispostas a comprarem de você. Existe um texto, ele era um vídeo, era um texto e virou um vídeo, onde um comunicador defendia que o que você precisa é de 1.000 fãs reais. E que se você conseguir 1.000 fãs reais que te paguem R$1.000 por ano, você tem R$1 milhão por ano, agora você tem um negócio. Tem uma aula lá no Novo Mercado, número 244, que eu falo muito sobre como transformar ideias em negócios. Agora você transforma essa ideia num negócio e você está bem. Você vai trabalhar o resto da vida aqui, se você tiver 1.000 pessoas que estejam dispostas a te pagarem R$1.000 por ano. Você está muito bem. Isso é o quê? R$80 por mês? Mais ou menos isso. Os stories te trazem essas 1.000 pessoas. Eles qualificam essas 1.000 pessoas. Eles preparam essas 1.000 pessoas para elas te pagarem esse valor. Segundo ponto do porquê utilizar os stories. Agora é um argumento muito mais técnico, né? Esse primeiro foi muito mais filosófico. Porque você pode utilizar o endereçamento para links externos.
Não existe nenhum outro lugar no Instagram que seja tão eficiente para você adicionar um link quanto nos stories. Em todos os outros locais do Instagram, adicionar link será sempre um remendo. Ah, Ícaro, mas eu posso adicionar um link numa bio. É um remendo. As pessoas não esperam que você... Tanto é que tem os link trees da vida. Só pode adicionar um único link. Você não pode mandar para vários lugares. Você tem apenas um único link. Ele foi concebido ali para você deixar um local para uma referência profissional, de uma página tua, de um currículo, de alguma coisa desse sentido, da tua empresa. Não para múltiplos endereçamentos. Colocar um link no feed, de novo, é um remendo. Colocar um link no Reels é um remendo. Agora, os stories foram preparados através do stick link para que você utilize endereçamento de link externo. Lembrando que o endereçamento de link externo é a coisa mais importante financeiramente falando, porque é o momento onde você tira aquela tua audiência. Você tira a sua audiência do estado de estou assistindo o que o Ícaro está produzindo para um estado de eu vou comprar aquilo que o Ícaro está vendendo. O momento de endereçar as pessoas é através de um link de redirecionamento. É claro que se as pessoas estiverem dentro de uma lista de e-mails ou de um grupo de WhatsApp, você pode me falar, não, Ícaro, mas existem outras maneiras de endereçá-las. Ótimo, mas existe alguma maneira mais eficiente de encher grupos de WhatsApp ou listas de e-mails, se não através do endereçamento por stories? Então os stories são importantes porque você pode mandar pessoas para links externos e a internet, produção de conteúdo nada mais é do que aquecer pessoas, aumentar o horizonte de consciência delas para encaminhá-las depois aquecidas e desejando transformação, mudança, melhora para uma proposta única de vendas, onde você prometerá essa transformação, onde você prometerá essa mudança para elas. E esse endereçamento acontece muito melhor e de maneira muito mais nativa e orgânica quando você faz isso através dos stories. Terceiro ponto técnico que poucas pessoas falam: os stories fazem com que mais pessoas vejam seu perfil. Eu digo isso porque uma das medidas que o Instagram utiliza para avaliar se o seu perfil é mais valioso, ele é mais importante ou não para a própria comunidade que te segue. O algoritmo analisa, ele usa como premissa a qualidade e a quantidade do engajamento das pessoas na sua página. O que significa a qualidade de engajamento? Né? Quantidade é muito fácil, quanto mais se engaja, maior a quantidade. Mas o que é qualidade? Existe um ranqueamento de exigências onde de tipos de interação, onde o algoritmo diz, ei, você gosta mais desse cara se você tomar atitudes mais complexas. Eu vou te explicar o que é mais complexo sob o ponto de vista do algoritmo, do que o algoritmo deseja, ou do que o próprio Facebook deseja, né? Meta, a empresa Meta deseja, eu sou velho, ainda chamo Meta de Facebook. O que exige mais do lead? Uma visualização de um post no feed ou um comentário no direct? É claro que um comentário no direct, porque você pode estar só fazendo um ghost scroll no feed e passou um post do fulano de tal, passou um post do Beltrano e passou um post meu ali no meio. Se você parou e leu e clicou no coração, já é um engajamento mais desejado. Se você parou, clicou no coração, clicou em salvar, um engajamento ainda mais desejado. Deixou um comentário, um engajamento ainda mais desejado. E adivinhe só, mandar direct é altamente desejado por parte do algoritmo. Ele quer que você se comunique no direct. Significa que você parou, lembrou da conta, entrou lá, mandou um direct, se comunicou com a pessoa. Qual é a principal forma orgânica de promover que as pessoas, de facilitar o contato das pessoas com você através do direct? Fazer stories. Porque abaixo de cada stories tem um retângulo onde você pode deixar uma mensagem, onde você pode mandar um coraçãozinho, onde você pode mandar um foguinho. Essas interações fazem com que o próprio Instagram entenda. Cara, eu preciso aumentar a entrega desse cara aqui porque ele é importante e é importante de maneira reincidente para a sua comunidade. Então não postar stories é basicamente perder uma chance de ser ainda mais relevante para a sua comunidade. Se você tem um concorrente direto e você posta stories, e esses stories geram reações e comentários no direct,
com certeza seu perfil será muito mais entregue do que o perfil do concorrente que não faz isso. Quarto e último ponto, stories são o início e o fim de um carrinho. Stories são o local ideal para você começar uma campanha, porque é ali que você vai nesse contato diário com uma extensão. Eu falei para vocês, os stories são como uma extensão dos olhos do produtor de conteúdo. As pessoas estão vendo o que eu estou vendo. A última coisa que as pessoas me viram antes de eu entrar nessa aula foi para onde os meus olhos estavam olhando. Os meus olhos estavam olhando para esse estúdio antes de eu entrar em aula. Nada melhor do que nessa sala de estar digital, do que nesse ambiente onde eu falo diretamente com a minha audiência digital, eu falar para elas o seguinte, pessoal, eu tenho uma notícia para vocês, eu estou pensando em abrir a formação em copywriting aqui pelo Novo Mercado e eu quero entender se vocês acham que o momento é esse. E a partir daí você começar toda uma linha de comunicação, de diálogo, de qualificação dessa audiência. Até que existe o início do carrinho, que é quando você posta pela primeira vez o link externo para a página de vendas e você avisa as pessoas. E você liga o tráfego, e você dispara os e-mails, e você manda as mensagens no grupo. Ei pessoal, as aulas estão abertas, as inscrições estão abertas. Corram! Vocês têm 7 dias para tomarem a decisão mais importante da vida de vocês. Façam isso agora. Então assim, os stories eles são um ambiente ideal. Até porque as pessoas elas estão envolvidas numa espécie de novela. Elas estão ali acompanhando o Ícaro todo dia, elas estão vendo o que eu estou comendo, o que eu estou treinando, o que eu estou passando, se eu estou lesionado, se eu estou na empresa, se eu estou gravando aula, se eu estou contratando novos professores. Elas estão num estado não de defensiva, mas elas estão num estado de absorção de conhecimento. Elas estão num estado de guardas abaixadas. É o melhor momento para você iniciar uma comunicação comercial, publicitária para essas pessoas. Ao invés de simplesmente interrompê-las todas as vezes, e elas vão saber que todas as vezes que você as interrompe é porque você quer fazer alguma propaganda, e elas já se colocam na defensiva, elas já cruzam o braço, elas já pulam o anúncio, elas já xingam você. Quando isso acontece no meio dos stories, diluído entre camadas e camadas e camadas de bom conteúdo, de conteúdo interessante, de conteúdo genuíno, de conteúdo proprietário, que não é copiar e colar, as pessoas são pegas, entre muitas aspas, desprevenidas e elas assistem um conteúdo publicitário como se fosse um conteúdo proprietário e isso faz toda a diferença, porque quando as pessoas estão consumindo conteúdo proprietário, elas estão com o coração aberto, elas estão com a cabeça relaxada, elas estão consumindo aquilo como entretenimento e não como propaganda e tanto o coração delas quanto a carteira delas estão muito mais dispostas a serem abertos para você. Agora que vocês já entenderam quais são os mitos que existem em relação aos stories e por que fazer stories, eu trouxe aqui para vocês 6 sugestões de como é que vocês produzem bons stories. Como é que eu posso produzir bons stories, né? O primeiro deles é bem técnico. Pessoal, vocês precisam se preocupar com equipamento, áudio e iluminação. Quando eu falo equipamento, eu estou falando do celular. Quando eu falo de áudio e iluminação, é claro que eu estou falando sobre áudio e iluminação. Se você tem um bom iPhone, provavelmente a iluminação de uma boa janela já vai resolver isso, né? Parte da beleza dos stories é que você não precisa estar em um estúdio para gravá-los. Parte da beleza dos vídeos do TikTok é que você não precisa de uma edição de vídeo e você não precisa de uma grande iluminação ou de uma excelente captura de áudio para que eles deem certo. As pessoas exigem muito menos qualidade desse tipo de formato do que elas exigiriam de um vídeo no YouTube, por exemplo, ou de um vídeo grande que iria entrar antigamente no feed do Instagram. Mas isso não quer dizer que qualquer Motorola velho vai funcionar. Se você quer trabalhar através da internet, se você quer trabalhar com o Instagram, se você quer transformar o Instagram não numa ferramenta de válvula de escape, de entretenimento, mas no meio para você ganhar a sua vida, é importante você ter um bom celular com uma boa câmera. Primeiro porque a boa câmera ela transmitirá uma boa imagem, mas um bom celular ele também é taxa de quadros por segundo, não é? Você já viu aqueles vídeos de celulares mais baratos onde parece que as pessoas estão craquelando? Parece TechPix, assim, é um quadro por segundo muito lento, travando, era essa palavra que eu estava procurando. Parece que as pessoas estão frisadas. Isso destrói a retenção
além de destruir a percepção de valor do produto. Então, se você é uma nutricionista e está aparecendo num Motorola velho, com aquela taxa de quadro por segundos muito ruim, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é associar essa imagem, esse áudio muito ruim ao seu produto, que talvez seja muito ruim, ainda que não seja verdade. Ainda que seu produto seja fantástico, ainda que seus depoimentos sejam incríveis, mas existe uma associação direta entre qualidade da imagem e do áudio, a qualidade do que você está vendendo. Segunda dica, valorize os seus pontos fortes. O que significa isso? Quando eu comecei nos stories, eu percebi claramente, eu conto sempre essa história, todo mundo sempre dá risada. Eu entrei no Instagram, o Joel me pediu para entrar no Instagram em 2018, eu falei para ele, cara, o que eu vou fazer no Instagram? O Instagram é um lugar de pessoas bonitas, de nutricionistas com corpos incríveis, todo mundo viajando pelo mundo, comendo pratos maravilhosos, muito bem fotografados, todo mundo com dente muito branco, sorrindo, olhando para cima. Era assim que eu dizia. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer numa ferramenta dessas? E o Joel falava, cara, não sei, mas você é muito bom e isso daqui é o futuro, né? Eu acreditei no Joel, abri a conta. Eu não consegui enxergar num cenário a chance de eu ganhar no Instagram usando o jogo dessas pessoas, porque claramente eu não possuía e não possuo até hoje o predicado dessas pessoas. É claro que à medida que a minha vida avança, é claro que à medida que eu me torno pai de família, é claro que à medida que eu me torno pai de tantas crianças, a régua que o mercado usa sobre mim não é a régua da beleza do influenciador, né? Existem outros pontos de valores que as pessoas aplicam à minha vida, mas mesmo assim, antigamente nem isso eu tinha. Então, onde eu acabei me refugiando? Na grande vantagem comercial que eu tinha sobre todos os outros. Eu escrevia melhor do que todos os outros. Então, ou do que a imensa maioria dos meus concorrentes. Então eu criei, não vou falar que eu criei, né, mas eu estabeleci essa ideia de usar a caixinha de perguntas, que já havia sido criada por um amigo meu, Ítalo, que estava postando caixinha todo dia, né? As pessoas não usavam muito caixinha. E eu decidi fazer isso utilizando pura e simplesmente a minha capacidade de escrita. Então eu botava o fundo preto, escrevia, marcava em amarelo e vermelho e eu conseguia uma boa composição. No começo meus posts eram muito ruins, mas à medida que eu repetia eu fui melhorando. Então é isso que eu passo para vocês, valorizem os seus pontos fortes. Então se você é um excelente comunicador, comunique-se, fale, grave vídeos. Se você não escreve muito bem, apareça muito mais do que você escreve. Agora, se você é uma pessoa que tem um celular não muito bom, se você não vai conseguir uma filmagem de muita qualidade, se você mora num lugar onde você não pode construir um pequeno cenário atrás de você, valorize a escrita. Aprenda a escrever melhor, aprenda a usar fotos melhores, fotos da internet mesmo, de banco, as minhas fotos são todas do Google, então basicamente o que importa mesmo, o que tem valor mesmo na minha mensagem é a minha capacidade de traduzir aquela mensagem que eu quero passar em palavras. Palavras bem encaixadas, textos bem encaixados, parágrafos bem construídos, isso se tornou diferencial de mercado para mim. A última coisa que vocês devem fazer, e a última porque isso só causa depressão, frustração, ansiedade, é tentar jogar o jogo das outras pessoas. Se eu tentasse jogar o jogo da Pugliese, se eu tentasse jogar o jogo da Nativosa, eu teria sido completamente destruído, porque eu não possuo os predicados que elas possuem, não é? No entanto, me refugiando nas minhas características naturais, eu consegui fazer um perfil até que bem sucedido. Terceira dica, essa dica também é bem técnica e bem simples, fragmente a sua produção. Eu sei que sob o ponto de vista da gestão, sob o ponto de vista logístico, é muito mais fácil você reservar 40 minutos do seu dia, sentar, fazer todos os stories, entregar todos e viver a sua vida. O ponto é que não é bem assim que funciona a ferramenta. Para que os stories criem esse efeito de novela, para que os stories criem esse efeito de estou acompanhando como está sendo a vida desse influenciador, nossa, que legal, ele está agora no shopping tomando uma casquinha do McDonald's. É importante que os stories sejam fragmentados. Então se você tem 20, 30 stories para postar, ao invés de você postar 30 stories todos às 9h30 da manhã, porque estava na sua agenda 9h30 da manhã, postar 30 stories, você posta 4, depois você posta 4, depois você posta 3, depois você posta 1, depois você posta 6. E você vai criando ao longo do dia esse efeito de novela. Existe uma outra questão.
Quando você posta stories, nasce aquele círculozinho colorido ao redor da sua foto. Quando todo mundo vê todos os seus stories, aquele círculo apaga e você vai lá para o fundo da fila. Quando você posta de novo, você volta lá para frente. Então, continuar produzindo stories de maneira fragmentada é uma forma de estar sempre à frente nessa lista de perfis cujos seus seguidores estão seguindo. Porque ninguém segue só você. Os seguidores médios são 50, 60 pessoas que cada um segue. O Brasil tem um fenômeno muito maluco, né? As pessoas seguem 8, 9, 10 mil pessoas, como se elas pudessem acompanhar essas pessoas. Então você está lutando, inclusive, com um monte de páginas aí que vão ficar postando ao longo do dia inteiro. É importante que você fragmente a sua produção. A dica de número 4 é que você conheça a sua persona. Se vocês entrarem no Twitter agora, vocês vão ver que ontem o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, ele estava no Twitter rodando pesquisa. Qual é a idade das pessoas que me seguem aqui no Twitter? Ele estava querendo saber qual era a idade das pessoas. Por quê? Porque ele sabe qual é a idade das pessoas que assistem ele no YouTube. Agora ele precisa saber qual é a idade das pessoas que consomem ele no Twitter, porque idade define conteúdo. A depender da idade ou do gênero das pessoas que me acompanham, eu vou produzir o conteúdo de uma forma ou de outra. Se eu entrar agora nas estatísticas do meu Instagram, eu vou perceber que 73,5% das pessoas que me seguem no Instagram são mulheres. É claro que isso vai definir de alguma forma a produção de conteúdo que eu farei. Sempre que algum crítico olha para o meu perfil, seja um red pill, seja alguém que não gosta do meu conteúdo, ele fala assim: o Ícaro fala só para mulheres. O Ícaro fala o que as mulheres querem ouvir. E a resposta é que, de fato, isso não é em tudo mentira, não. Existe uma construção inicial para que meus textos soem melhores para os ouvidos das mulheres. Por quê? Porque elas são a maioria da minha audiência. Então, entender quem é a sua persona, o gênero dela, a idade dela, as suas preferências, em que estágio atual da vida ela está, a renda dela, o que ela busca, qual é a transformação que ela busca, qual é o tipo de conteúdo que ela prefere consumir, qual é a forma de linguagem que ela utiliza. Vocês vão ver que eu utilizo muito mais palavrões e gírias e palavras mais empobrecidas quando eu estou postando no Instagram do que eu faço normalmente. Vocês vão perceber que eu posto muito mais músicas mais populares no boomerang dos stories do que eu ouço normalmente. Tudo isso numa tentativa de me aproximar do que eu acredito que seja a minha persona média. Então não adianta nada você ter um tipo de persona, digamos que são garotos solteiros que moram com a mãe de 18 anos de idade a 22 anos e você está postando aí textos que homens de 40 ou 45 estão consumindo, falando sobre questões geopolíticas, sobre recolhimento de imposto de renda. As coisas não vão funcionar. É claro que ninguém erra 100% a persona, porque o seu conteúdo vai definindo a sua audiência. Então, se você ficar falando só sobre isso, rapidamente os jovens vão embora, os mais velhos entram e você vai corrigir a sua audiência. Mas eu conheço muita gente que erra gravemente a sua persona, como por exemplo, quantas e quantas vezes eu não conversei com o Brunão, que é o meu personal trainer, o Bruno, e ele mesmo falava que o principal público dele eram mulheres que queriam emagrecer. E eu falava: Bruno, será que são mulheres que querem emagrecer, cara? Você é um bodybuilder enorme, tá sempre falando sobre ganho de massa. Será que é esse público exatamente o que está vindo para sua página? E foi um momento de investigação, foi um momento de nós trocarmos ideias. Será que você está falando para a persona correta? Então, tão importante quanto produzir da maneira correta, fragmentada da maneira correta, é você produzir para as pessoas corretas também. Quinto ponto, foco na sua linha editorial. Eu vejo que acaba sendo uma dificuldade. O Steve Jobs dizia: foco é dizer não. E é preciso dizer não o tempo todo aqui dentro da internet. Então, é claro que você vai ter vontade de comentar sobre a tribo Yanomami. É claro que você vai ter vontade de comentar sobre o desastre que aconteceu aqui em Maresias por causa das chuvas. Ou a escola de samba que ganhou o carnaval desse ano. Ou uma declaração do Lula para o que deveria acontecer na guerra da Ucrânia com a Rússia. É claro que naturalmente você quer comentar sobre essas coisas todas, porque são coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, mas nem sempre é isso que a sua audiência quer.
A não ser que você seja um produtor de conteúdo de notícias, aí é exatamente isso que a sua audiência quer. Mas quando sua audiência está te procurando, ela está te procurando porque ela tem uma dor e ela busca uma mudança. E nem sempre ficar ouvindo a sua opinião sobre a guerra da Ucrânia é o melhor para o seu negócio. Então eu digo, se mantenham fiéis à sua linha editorial. Existe uma pessoa que eu uso sempre como exemplo, um grande exemplo do mercado, que é o Érico Rocha. O Érico deve estar aí há 10 anos e vocês nunca viram o Érico comentar absolutamente nada que não seja o trabalho dele. E ele vai numa constância absurda, produzindo conteúdo apenas que interessa a sua audiência em relação às suas dores comerciais e nunca, nem em momentos de eleição, comentando alguma coisa, porque é muito fácil você abrir os olhos e perceber que está 3 dias falando só sobre Big Brother. Porque, enfim, você está acompanhando aquilo, né? E se não fizer parte da sua linha editorial, o que você está fazendo é desestimulando as pessoas a continuarem assistindo os seus stories, porque elas estão esperando um tipo de mensagem e estão recebendo outro tipo de mensagem totalmente diferente. E por fim, uma dica que eu acho que é muito interessante, ela mudou muito o meu jogo, eu utilizo diariamente, todos os dias, hoje mesmo eu utilizei, que é entender que directs são depoimentos. Quando alguém manda um direct para você e te faz um elogio, ou um elogio a você, ou um elogio à sua forma de produção de conteúdo, ou um elogio ao seu produto, quando você printa aquilo e posta nos stories, você está mandando 2 mensagens diretas para sua audiência. A primeira mensagem que você está mandando para sua audiência é: ei, olha aqui, eu sou confiável. Outras pessoas, a gente chama isso de prova social. Outras pessoas parecidas com você, elas estão consumindo os meus produtos, o meu conteúdo, e elas estão tendo a vida transformada. Não sou eu que estou dizendo, é uma outra pessoa que está dizendo sobre mim. Qual é o número 2 desse efeito? Se você me mandar um depoimento, pode ser que eu compartilhe você exatamente como eu estou compartilhando essa pessoa aqui que eu estou postando nos meus stories. Isso cria uma espécie de duplo benefício. O primeiro benefício, as pessoas olham que existem clientes e não é só você que estão falando bem de você. Sempre que alguém olha alguém falando bem de você, é muito mais valioso do que só você fazendo a própria promoção, a autopromoção. É claro que as pessoas olham de um jeito, quem faz a própria autopromoção, mas quando alguém de fora vira e fala, não, esse cara é bom mesmo, pode confiar, é claro que soa completamente diferente. E o outro benefício desse duplo benefício é que mais pessoas vão mandar mais depoimentos, mais mensagens, porque elas também querem aparecer nos stories. Então mesmo que você cubra o rosto delas, elas querem que a mensagem delas apareça nos stories. Isso vai aumentar o engajamento, o número de mensagens enviadas e você vai respondendo todas e assim você vai criando aquele grande ciclo de benefício construtivo no seu perfil e vai fazendo com que o algoritmo entenda que o seu perfil é cada vez mais relevante para essas pessoas. Os stories foram a ferramenta que mudaram a minha vida, que construíram a minha empresa, que trouxeram o meu negócio até aqui. Até hoje é o principal responsável pelas vendas da nossa empresa, cada vez menos porque existe toda uma política de ativação de time comercial, de tráfego, de remarketing, de newsletter, de grupos, mas apesar de toda essa tecnologia, de todas as pessoas contratadas, de todas as ferramentas incríveis, ainda é o bom e velho story que eu escrevo todos os dias, que é responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento do meu negócio. Eu sempre serei um grande defensor e evangelizador quando o assunto é produzir stories, porque eu acredito que é a ferramenta mais barata e universal para que qualquer pessoa com acesso a um celular e à internet possa construir o próprio negócio e a própria independência. Eu espero que vocês tenham gostado. São algumas dicas que podem trazer bastante eficiência e mudar talvez o seu negócio do dia para a noite. Eu vejo vocês num próximo vídeo.